Projeto Cedras, no Bom Dia Feira. Bom dia, Fernando Moreira, bom dia, Dilson Barbosa, querido amigo. Parabéns pela passagem da data natalícia. Continuamos solidários com a sua dor. Ana Paula, Miro, Bárbara e nossa equipe pelas ruas da cidade, e a vocês, queridos amigos ouvintes. A CPI da Covid, que ocorre no Senado, tem mostrado lances interessantes, e o governo federal, que é o primeiro que está sob o fogo cruzado, depois vem os deputados e as prefeituras como consequência, está perdendo de 2-0 no quesito depoimentos. A situação ao governo, os senadores não têm conseguido minimizar a crise que está sendo exposta agora através dos dois ministros. Um mais falante, o Mandetta, o Taixe mais quieto, mas não deixou de dizer, ficava procurando palavra, mas se rendeu não só às evidências de como foi a trajetória dele nos 28 dias no governo, mas teve que dizer que porque saiu, que cloroquina não é remédio para ninguém, é o que Otto Alencar disse aqui e repetiu no Senado ontem. Mas primeiro foi aqui na Princesa que ele disse: entre cloroquina e água, tome água que não tem contraindicação. E ontem, Otto, com o jeito dele, um homem preparado, terminou no momento de... O Renzo, aquele do Rio Grande do Sul, eu achava ele uma pessoa tranquila, até anteontem se portou bem, mas ontem ele foi mais agressivo ao ponto de Otto sugerir que ele tomasse uma vacina antirrábica. Moral da história, aqui se dá para cachorro doido, porque ele foi violento com Otto, graciosamente. Otto estava explicando cientificamente, ele é veterinário e Otto brincou. Eu não sei se o senhor quer prescrever remédio para o humano para o mesmo que o senhor prescreve para animais, porque é o setor dele. Pois bem, então o governo está perdendo ainda. É claro que nós queremos a verdade, mas não é perseguição nem a Bolsonaro, nem a governadores e prefeitos, mas todos têm que serem responsabilizados por eventuais erros que possam ter cometido. Nós não sabemos aqui de nenhum. E como é que vamos saber? Na sequência de uma CPI, se tem ou não, e quais os entes federativos que podem ter ultrapassado. O que a gente ouve, porque já foram muitos inquéritos abertos, é que houve uma lambança grande em prefeituras do Brasil todos, em alguns governos estaduais, quase todos, vamos dizer assim, nos governos estaduais e governo central com sua parte. Quando a gente fala do governo central, do governo da União, eu não vi ninguém falar ainda de corrupção. Nem os senadores que são oposição a Bolsonaro, ninguém disse isso, porque a busca não é corrupção em qualquer um dos entes, é saber o que aconteceu para morrer tanta gente se não podia ser evitado. E vamos aqui descer para o plano local. Uma CPI está na iminência de ser aberta aqui em Feira de Santana, se segurou para conversar. As conversas não estão dando certo. A virulência de parte de vereadores na Câmara contra a administração de Cobré é grande. Não sei se desmedida, porque só os acontecimentos vão demonstrar, mas é uma coisa, tem que conversar. E esses vereadores que formam um novo grupo, temos que conversar. Temos que resolver os problemas. Conversar o quê? Eu acho que tem que ser essa situação tem que ser exposta pelos próprios vereadores e pelo prefeito. O que é que está vendo que se conversar não tem? E se conversar, e se não conversar, tem. E se não conversar, não tem. O que é? Prefeito e os próprios vereadores têm a obrigação de dizer à sociedade o que é que está existindo entre paredes. Não pode ser diferente disso. A gente não pode aqui estabelecer qualquer juízo de valor sobre se é certo ou errado abrir uma CPI, porque quem está abrindo é que tem em mãos evidências que eles podem sustentar ou não. E cabe ao prefeito do executivo chegar no momento e dizer: a conversa que querem é essa. E toda conversa é bem-vinda, não é ter conversa e ter coisa errada, não. Mas qual é o limite da conversa, mesmo sendo coisa certa, mesmo sendo pertinente às relações entre o executivo e o legislativo.
Toda conversa pode acontecer, só não pode acontecer a imoral. A imoral não é de palavras de baixo calão, que seja imoralidade verbal, mas imoral sob o ponto de vista ético. Então nós temos que saber. E não somos nós da imprensa, não, somos nós da sociedade que pagamos impostos e queremos saber o que está acontecendo para ensejar. Abre a CPI, se não tiver conversa. Não tem CPI, se tem conversa, não tem alguma coisa errada nisso aí, ou eu estou maluco, ou eu não sei o que eu estou dizendo aqui. Nós queremos uma cidade com tranquilidade. A Câmara fazendo, olhe bem, ontem 4 vereadores, Ivan Berg, Silvio, Jonatas e Pedro Américo, se levantaram para dar uma reprimenda em alguns dos vereadores. Que os vereadores não estão cumprindo o papel que foi destinado a eles, que é dizer lá pelo município, fazer o mandato. Porque o que nós estamos vendo são questões pessoais sendo jogadas na tribuna, pessoais, de interesse localizado de alguns vereadores. Mas a sociedade quer muito mais. A cidade que já não tem uma imagem boa dos legislativos, não é da Câmara de Feira só, de Assembleia, de Câmara de Deputados. Há um senso comum de desprezo, embora votem, mas existe. E se não há clareza para discutir questões que envolvam o interesse do município e não das pessoas, mesmo sendo munícipes, não está cumprindo o seu papel. É de fiscalizar, é de criar leis, é de contribuir com sugestões, fazer requerimentos e ter esses requerimentos respondidos. Não vejo dificuldade nenhuma de executivo não responder a requerimentos, não é? Pergunta, responde o que pode e o que tem disponível, porque não tem nada escondido. E aí se tem uma boa convivência. Sem a boa convivência, o resultado é uma cidade que pode virar politicamente uma cidade de horrores. E não é isso que nós queremos, e que os entes envolvidos, vereadores e prefeito, chegarem ao entendimento de que a cidade é mais importante do que todos eles juntos. A cidade é mais importante. E nós queremos saber, porque não vejo por que político ter segredo inviolável que não possam dizer, que se diga o que está acontecendo na relação, que deve ser fraternal, e não é a relação com a oposição. A oposição não tem sido agressiva aqui em Feira de Santana. São parte dos membros daqueles que dizem que apoiam o prefeito. Agora, eu não sei que tipo de apoio é esse, onde um não tem a capacidade de dialogar com o outro sem gritos, sem ameaças e com desprezo. Então, esperamos que tudo dê certo, porque CPIs a gente sabe como começa e por que começa, mas não sabemos como termina e por que foi o seu resultado aquele apontado numa CPI. Política, por Humberto Cedras, no Bom Dia Feira.